Este é o módulo básico 7. Fomos batizados em um só corpo. Desvenda a Bíblia e trago verdades que transformam. Quando recebemos a Cristo como Senhor, nos tornamos filhos de Deus. João, capítulo 1, o versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Sendo filhos de Deus, passamos a fazer parte da família de Deus. Efésios, capítulo 2, o versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Por definição, família é um grupo de pessoas unidas por laços de parentescos que compartilham o mesmo espaço habitacional, possuem vínculos afetivos e objetivos comuns, com o cuidado e apoio mútuo. Esta é a definição de família como ela foi constituída no Jardim do Éden. O que caracteriza uma família de modo inequívoco é o núcleo biológico e legal, compostos por pais e filhos. Essa estrutura é diretamente ligada à genética ou adoção. Então surge a questão: como podemos identificar a família de Deus de modo inequívoco? A família de Deus é caracterizada inequivocamente pela relação espiritual direta e adotiva dos crentes como filhos através da fé em Cristo, estabelecendo um laço eterno e divino. Mesmo tendo essa definição, como explicar família de Deus de modo a gravar em nosso espírito? Paulo nos dá uma noção. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nosso corpo, formado pela operação conjugada de todos os órgãos internos, nos dão uma ideia da família de Deus. Mas lembra que família se caracteriza também por dividir o mesmo espaço habitacional? Qual é o espaço habitacional da família de Deus? Deixemos o apóstolo Paulo nos revelar, pois é impossível conceber por meios naturais. Efésios capítulo 1, o versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, com os seus membros, ligados espiritualmente um ao outro, se constitui na família de Deus. E Paulo comparou a igreja com o corpo humano, e aos Efésios, Paulo revela que o cabeça desse corpo é Cristo Jesus. Esta é a forma de designarmos o Cristo ressurreto, invertendo os nomes dele. Cristo não é sobrenome, significa o ungido, o Messias. Como Cristo é o cabeça e a igreja seu corpo, o espaço habitacional da família de Deus se estende da terra até o céu dos céus, lugar da habitação celestial. O salmista deu dimensão quão assombrosa é esta habitação. Salmo, capítulo 104, o versículo 2. Ele cobre-se de luz como de um vestido e estende os céus como uma cortina. Uma cortina na terra só cobre uma parede de uma casa. A cortina é muito menor do que a casa. Quão grande é a casa de Deus? Não temos como dimensionar a nossa unidade entre nós com Deus. Então a Bíblia nos explica por meio da figura do batismo nas águas esta unidade. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Atravessar o Mar Vermelho com os pés em seco era um evento impossível. Só Deus poderia providenciá-lo. Imagine você cruzando o Mar Vermelho. Naquele dia, você iria ver de um lado e de outro duas paredes de águas. Se você olhasse para cima, iria ver uma imensa nuvem que carrega água cobrindo você, protegendo-o do sol escaldante do deserto. Paulo comparou esse evento ao batismo nas águas. Em Atos, capítulo 8, o versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando Filipe imergiu o eunuco nas águas do batismo, ele ficou como no deserto, completamente envolvido pelas águas. Paulo assim designou a sua habitação, a habitação de Deus, para expressar o que significa esse envolvimento de dentro das águas. Em Atos, no capítulo 17, o verso 28, ele diz: porque nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois fomos também a sua geração. O batismo nas águas transmite esta ideia para nós. Todos nós que passamos pelo batismo compomos um único corpo, cujo espaço habitacional ocupa a nós e se estende até os céus dos céus, moradia de Deus. O batismo nas águas nos dá um vislumbre do quanto estamos unidos um com o outro e com Deus, união essa que se dá por meio do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Esse batismo no Espírito antecede o batismo nas águas e se dá no exato instante em que cremos Jesus, como o eunuco fez. Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Observe que Paulo revela que não só somos batizados no Espírito, como também bebemos do Espírito, como aconteceu com Israel. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 2 a 4. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós precisamos fazer a correlação da imersão das águas do batismo para termos um vislumbre não só da imersão no Espírito, como também da nossa conexão com o nosso Deus e Pai Celestial, como também com Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos estarmos conscientes da nossa verdadeira posição celestial. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
O Senhor, por sua graça, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, nos dá uma visão desse lugar aonde estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Apocalipse 4, 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, será como nós estaremos vestidos naquele dia. E tinha sobre suas cabeças coroas de ouro, que será como as coroas que haveremos de receber. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro também possa entender que nós fomos batizados em um só corpo. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir, grato por me seguir e até a próxima.